Imagine que estamos em pleno inverno, sem lenha, sem eletricidade, apenas paredes de pedra frias, ar gelado e a vontade de sobreviver. As pessoas medievais enfrentavam esta mesma realidade todos os anos e, de alguma maneira, mantinham-se quentes. Mas como? Neste vídeo, analisamos 10 truques brilhantes de aquecimento que os povos medievais utilizavam quando a lenha escasseava ou simplesmente não havia suficiente. Desde o calor da compostagem até a roupa assada, estes truques esquecidos não eram apenas inteligentes. Eram a diferença entre o congelamento e a sobrevivência. E alguns deles poderiam funcionar hoje. Calor da compostagem. Aquecendo com podridão. Nos cantos mais frios da vida medieval, a sobrevivência por vezes significava recorrer às fontes de calor mais improváveis, incluindo pilhas de material podre. Não foi por acaso. Os aldeões medievais entendiam que a decomposição produz calor. Assim, quando a lenha escasseava ou o inverno se prolongava mais do que o esperado, recorriam à compostagem. Não do tipo que se vê hoje em dia nos canteiros de jardim, mas enormes pilhas fumegantes de palha, estrume, restos de cozinha e folhas, construídas propositadamente para gerar calor. Estes montes de compostagem podiam atingir temperaturas de 60 graus Celsius, 140 graus Fahrenheit, à medida que se decompunham. Os camponeses colocavam-nos estrategicamente atrás dos muros, perto dos dormitórios ou mesmo fora dos currais do gado e aproveitavam esse calor. Algumas casas tinham bancos ou compartimentos de pedra pressionados contra o lado da compostagem da casa para absorver o calor radiante. Outros cavavam poços rasos ao lado de montes de adubo, revestiam-nos com palha e usavam-nos para armazenar e aquecer, evitando que os legumes de raiz congelassem e que as pessoas tremessem. Em regiões especialmente duras, alguns aldeões inclusivamente projetaram abrigos para compostagem, edifícios anexos fechados onde a matéria em decomposição aquecia o espaço suficiente para que servisse como oficina ou área para dormir em caso de emergência. O cheiro não era precisamente agradável, mas esse não era o ponto. Quando as temperaturas baixavam e a pilha de lenha ficava vazia, não era o fogo que mantinha as pessoas vivas, era a fermentação. Os modernos cultivadores de permacultura e de estufas ainda utilizam este princípio hoje em dia. O calor das pilhas de compostagem ajuda a regular a temperatura do solo e a proteger as culturas. Mas para as pessoas medievais, não era sustentabilidade, era uma necessidade. A podridão manteve-os quentes quando o fogo não pôde. Roupa assada, pré-aquecendo o que se veste. Quando a sua casa está gelada e não tem fogo disponível, não tenta aquecer o ar, aquece o seu corpo. Essa era a lógica por trás de um dos truques mais simples e brilhantes que os povos medievais usavam: aquecer a sua roupa antes de a usar. Em vez de desperdiçar lenha preciosa a aquecer um quarto inteiro, os camponeses encontravam formas de aplicar calor onde mais importava. Depois de assar o pão ou o guisado, colocavam as suas camisas, casacos ou botas dentro do forno ainda quente. O calor retido amaciava os tecidos, eliminava a umidade e criava uma súbita onda de conforto ao usá-las. Em dias especialmente frios, este pequeno gesto fazia a diferença entre o movimento e a miséria. Algumas casas tinham uma prateleira aquecedora, uma laje de pedra ou argila perto da lareira especificamente para secar e aquecer a roupa. Outros utilizavam tijolos ou pedras quentes envolvidas em tecido, pressionando-os sobre peças de vestuário ou roupa de cama para pré-aquecer áreas específicas como mangas ou botas. As peças de lã retinham bem o calor e até o linho áspero resultava acolhedor quando aquecido por dentro. Este método estendeu-se também à hora de deitar. Sobre as cinzas do fogo colocavam-se casacos ou mantos depois de cozinhar. Assim, quando chegava a hora de dormir, conservavam o calor suficiente para facilitar a transição para uma cama fria. Mais do que conforto, esta prática protegia o corpo. Em regiões onde o congelamento era comum e a hipotermia podia matar em questão de horas,
Usar roupa quente não era um luxo, era estratégico. Ajudava a que os músculos se mantivessem flexíveis, evitava que os dedos endurecessem e dava às pessoas a vantagem psicológica para superar os piores meses. Hoje em dia utilizamos cobertores elétricos e pisos radiantes. Naquela época, era simplesmente uma túnica quente tirada do forno de pão. E às vezes isso era suficiente para superar o frio. Bancos de calor de pedra escura. Aquecimento solar passivo antes de ter nome. No mundo medieval, nem todos os povos tinham a sorte de dispor de lenha ilimitada. Mas a luz do sol, essa era gratuita. E alguns dos truques de aquecimento mais inteligentes não surgiram do fogo, mas de como utilizavam o próprio sol. Sem compreender a ciência da massa térmica ou a absorção infravermelha, as pessoas medievais já dominavam uma versão primitiva do que agora chamamos aquecimento solar passivo. O método: simples, silencioso e surpreendentemente eficaz. Utilizavam pedras escuras para absorver a luz solar durante o dia e libertá-la lentamente após o anoitecer. As casas e os edifícios anexos eram frequentemente construídos com pedras de cores escuras ou materiais à base de terra, não só porque estavam disponíveis, mas porque funcionavam. As paredes que recebiam o sol com mais força no inverno eram escurecidas com fuligem ou construídas com materiais que absorviam naturalmente mais calor. Dentro da casa, os bancos, as prateleiras baixas de pedra ou mesmo as próprias paredes aqueciam durante todo o dia simplesmente pela exposição à luz. Alguns aldeões levaram esta ideia mais além. Dispuseram pequenos pátios com pedras negras planas, localizadas especificamente para captar a luz do sol, especialmente no inverno, quando o sol estava mais baixo no céu. À noite, estas pedras emitiam calor armazenado, mantendo o ar circundante apenas alguns graus mais quente, o suficiente para marcar a diferença em cozinhas com correntes de ar ou áreas para dormir. Outros utilizaram o que hoje chamaríamos de armadilhas solares, painéis de vidro fabricados a partir de chifre lixado, papel oleado ou membranas de animais esticadas sobre armações. Estes deixavam passar a luz do sol, mas aprisionavam o ar quente dentro de pequenas janelas. Não era alta tecnologia, mas era muito eficaz. A ciência chegaria séculos depois, mas as famílias medievais já sabiam que se não se podia fazer fogo, podia-se tomar emprestado o calor do sol e armazená-lo em pedra. Dormindo de rosto com os animais. O quarto mais quente não era o seu. Para os ouvidos modernos, soa insalubre ou mesmo desesperado. Mas na Idade Média, dormir perto de animais não era o último recurso. Era um sistema de aquecimento intencional que não requeria lenha de todo. O gado produzia calor corporal constante, especialmente as vacas, os porcos, as cabras e até as galinhas. Assim, em vez de os isolar em frios celeiros, muitas casas de camponeses foram construídas com estábulos integrados, colocando os animais sob o mesmo teto, frequentemente separados apenas por uma divisória baixa de madeira ou uma parede de terra compactada. Isto não foi por acaso. Os construtores sabiam o que faziam. O calor dos animais, especialmente os grandes como bois ou vacas, irradiava para o espaço habitável, aquecendo o ar e, por vezes, até o chão, especialmente se os animais fossem mantidos a uma altura ligeiramente inferior num poço raso. O ar quente sobe e os camponeses aproveitavam esse simples facto. Nas regiões alpinas e setentrionais, esta configuração tornou-se uma tradição arquitetônica. Aldeias inteiras tinham casas conhecidas como casas-celeiro, onde a família vivia em cima e os animais embaixo. O chão que os separava era de madeira grossa ou palha compactada, permitindo a passagem do calor e bloqueando ao máximo os odores e o ruído. Os resultados eram incrivelmente eficazes. Numa época em que não havia isolamento, estas casas podiam permanecer entre 5 a 8 graus Celsius, 10 a 15 graus Fahrenheit, mais quentes que o ar exterior sem queimar um único tronco. E não se tratava apenas da temperatura ambiente. Às crianças, aos idosos e aos doentes,
eram frequentemente atribuídos lugares mais próximos da parede do estábulo, onde o calor era mais forte. Algumas famílias inclusivamente projetaram plataformas para dormir por cima do curral do gado, como se fossem um beliche sobre um forno aceso. Claro, isto teve as suas desvantagens. O cheiro não era agradável, o ruído podia ser constante e existia sempre o risco de doença. Mas no inverno rigoroso, quando o combustível acabava e as temperaturas caíam abaixo do ponto de congelação, esses inconvenientes não importavam, porque para muitas famílias medievais, sobreviver significava partilhar o lar com os cascos, o feno e o calor. Camas de palha em camadas e poços de aninhamento que protegem do frio desde o solo. Se alguma vez tentou dormir num chão frio, sabe. O chão não só parece frio, como rouba o calor do corpo. E no inverno medieval, isso poderia ser perigoso. Mas os camponeses também o sabiam e desenvolveram uma das soluções de aquecimento sem fogo mais inteligentes de todos os tempos: camas de palha em camadas e poços de aninhamento. A lógica era simples. Se não podia aquecer o quarto nem a cama, fazia o melhor que podia fazer: aprisionar o seu próprio calor corporal e isolar-se do solo gelado. Aí é onde entrava em jogo a palha. Era barata, abundante e surpreendentemente eficaz. A roupa de cama de palha não era simplesmente um monte solto no chão. Era colocada cuidadosamente em camadas, por vezes sobre uma base de terra compactada, tapetes ou mesmo roupa descartada. As famílias construíam grossos ninhos de palha sobre os quais colocavam peles de animais, cobertores de lã ou linho fiado áspero. A ideia era criar um casulo isolante, uma cápsula térmica pessoal séculos antes dos sacos-cama. Mas não ficou por aí. Em algumas casas, as famílias cavavam buracos rasos no chão, com cerca de alguns pés de profundidade, e cobriam-nos com palha, musgo seco ou pele. As pessoas metiam-se nestes poços à noite, encolhiam-se em posição fetal e cobriam-se por completo. Estas armadilhas de calor funcionavam surpreendentemente bem. Com várias pessoas lá dentro, o calor corporal partilhado era suficiente para manter temperaturas suportáveis mesmo durante tempestades de neve. As crianças e os idosos eram frequentemente colocados no centro do ninho, enquanto outros dormiam à sua volta, formando uma barreira viva contra o ar frio. Não era confortável, mas funcionava. E nos lares sem lenha, cada camada de palha poderia significar a diferença entre a vida e o congelamento. Os sobrevivencialistas modernos chamam a isto o princípio de isolamento e agrupamento. Os camponeses medievais chamavam-lhe hora de deitar. Assentos isolados, pedras quentes e almofadas de feno. Quando se tem frio, até sentar-se pode parecer um castigo, especialmente se o banco debaixo de si for feito de pedra ou madeira encharcada pelo frio invernal. As pessoas medievais entendiam bem isso. Por isso, não se concentraram apenas nas camas e nas paredes. Também trouxeram calor aos seus assentos. Entre no mundo das almofadas isolantes, das almofadas de palha e das pedras quentes. Pequenos e brilhantes truques que tornaram a vida um pouco mais suportável durante os meses gelados. Em muitos lares camponeses, os assentos eram rudimentares: bancos de madeira, lajes de pedra ou bancos simples. Mas essas superfícies convertiam-se em drenos de calor quando o fogo se apagava. Para solucionar isso, os aldeões fabricavam almofadas recheadas de palha, restos de lã ou feno, materiais leves e respiráveis que criavam uma barreira entre a superfície fria e o corpo humano. Alguns foram um passo além. Antes de se sentarem, colocavam pedras planas no fogo ou perto de cinzas quentes. Depois envolviam-nas em tecido ou metiam-nas dentro de almofadas de palha escavadas. O resultado? Um assento aquecido primitivo,
que mantinha as pernas e a parte inferior das costas quentes durante horas. Em casas maiores ou espaços comuns, havia inclusivamente bancos de calor construídos diretamente contra as lareiras da cozinha ou contra paredes interiores quentes. Estes locais tornaram-se áreas de reunião, não só para socializar, mas para preservar a temperatura corporal central, especialmente para os idosos ou as crianças pequenas. E estes truques não se limitavam aos humanos. Nas regiões mais frias, os currais para o gado tinham bancos de ordenha isolados e plataformas de descanso cobertas com camadas de feno, não para maior conforto, mas para manter os animais saudáveis e produtivos. Quando os especialistas em sobrevivência modernos falam de zonas de calor e de conservação do calor central, é a isto que se referem. Mas as pessoas medievais descobriram-no com nada mais do que uma pedra, um fogo e um punhado de palha. Às vezes, não se tratava de aquecer a casa. Tratava-se de tornar o lugar onde se sentava habitável. Acumulação de calor corporal, posições estratégicas para dormir. Quando as temperaturas baixavam e não restava lenha, as famílias medievais não dependiam apenas de cobertores. Confiavam umas nas outras. Dormir não era apenas uma questão de descansar. Era um ato coordenado de sobrevivência e o calor corporal tornava-se a fonte de calor mais valiosa da casa. A maioria das casas não tinha quartos privados nem camas individuais. Em vez disso, as famílias dormiam juntas em grupos reduzidos, frequentemente num único quarto ou mesmo sobre a mesma esteira de palha. Mas isto não era só por causa do espaço. Era deliberado. As pessoas posicionavam-se de maneira a maximizar o calor e minimizar a exposição. As crianças mais velhas ou mais novas eram colocadas no meio, rodeadas de adultos mais fortes que podiam suportar as bordas mais frias. Às vezes dormiam em círculo, com os joelhos contra as costas, formando um ninho humano, onde o calor de cada um contribuía para o todo. Em regiões mais frias, os registros descrevem famílias dormindo peito contra costas e encadeadas como sardinhas para se aquecerem, não por conforto, mas por eficiência. Até a forma como se envolviam importava. Camadas de lã, casacos e peles de animais partilhadas eram distribuídas entre várias pessoas em vez de uma, aprisionando o calor num microclima partilhado. E quando as temperaturas eram especialmente brutais, também se levavam para o grupo animais domésticos, cães, cabras ou mesmo galinhas, convertendo o grupo num autêntico forno alimentado pelos seus corpos. Dormir desta maneira também reduzia a necessidade de combustível adicional. Em vez de tentar aquecer um quarto, aquecia-se o espaço debaixo dos lençóis, concentrando o calor onde mais importava. Também dava ritmo à noite. As pessoas moviam-se juntas, respiravam juntas e suportavam juntas. Hoje em dia, numa época de colchões aquecidos e espaço pessoal, pode parecer impensável. Mas para as famílias medievais que enfrentavam o frio sem fogo, o único isolamento que tinham era umas às outras. E naquelas horas geladas antes do amanhecer, o calor do corpo não era só consolo, era tudo. Tapeçarias, tapetes de parede e cortinas de teto que aquecem o quarto sem fogo. Quando imaginamos castelos ou costumes medievais, frequentemente imaginamos grandes tapeçarias penduradas nas paredes, cenas de batalhas, florestas ou brasões nobres. Mas aquelas obras-primas bordadas não eram só decoração. Eram também uma forma de isolamento projetada para combater o único inimigo que nenhum senhor ou camponês podia ignorar: o frio. Em edifícios de pedra grossa, especialmente castelos ou grandes casas rurais, as paredes de pedra atuavam como blocos de gelo no inverno, absorvendo e retendo o frio durante dias. Acender um fogo ajudava, mas grande parte do calor desvanecia-se nas paredes ou através do teto. Aí é onde entravam os têxteis. Tapeçarias, peles e tapetes tecidos grossos eram pendurados nas paredes, colocados sobre as portas
e inclusivamente estendidos do teto, não só para impressionar os convidados, mas para aprisionar o calor no interior. Estas camadas criavam uma barreira entre o interior do quarto e as paredes geladas. Em algumas casas, usavam-se várias camadas. Primeiro lã, depois feltro e finalmente tecido bordado. Cada uma bloqueava um pouco mais o frio e conservava mais calor. Nas casas nobres, os dosséis cumpriam a mesma função. À noite, corriam-se cortinas grossas à volta das camas, transformando-as em microclimas privados. O calor do corpo acumulava-se e permanecia em vez de se dispersar no ar. Não se tratava de elegância. Era uma resposta aos gélidos interiores, onde o fogo se extinguia à meia-noite e a geada se infiltrava pelas frestas. Mesmo nos lares mais humildes, utilizava-se esta ideia. Na falta de tecidos elegantes, penduravam-se nas paredes e portas cobertores velhos, sacos ou retalhos cozidos. Algumas famílias cobriam as vigas com peles ou couros para bloquear as correntes de ar que desciam dos tetos sem isolamento. Estes têxteis não geravam calor, mas protegiam cada grau que o corpo ou a lareira conseguiam produzir. E quando a lenha acabava, esses graus extra podiam significar o mundo. Calor residual da cozinha, dormindo junto ao fogão. Numa casa medieval, a cozinha não era só um lugar para cozinhar. Frequentemente era o único quarto que tinha garantia de estar quente, pelo menos durante parte do dia. E quando a lenha escasseava, as famílias medievais aprenderam a espremer até a última brasa de calor. A chave era simples. Quando o fogo se apagava, o calor não. As lareiras de pedra, os fornos de tijolo e mesmo os caldeirões de ferro conservavam o calor durante horas depois de terminar de cozinhar. Assim, em vez de desperdiçar lenha preciosa para aquecer outros quartos, as pessoas optavam por se aproximar do lugar onde já havia calor. Algumas casas tinham bancos embutidos ao longo da parede da lareira, onde os membros da família, especialmente as crianças ou os idosos, se aninhavam para dormir uma vez que o fogo da tarde se tinha apagado. Nas cabanas mais pequenas, toda a família podia estender a roupa de cama sobre o chão da cozinha, aninhados à volta do último calor do fogão ou da lareira. Não confiavam unicamente na chama do fogo. Utilizavam a massa térmica da própria estrutura. As paredes grossas à volta da lareira absorveriam o calor durante a cozedura e libertá-lo-iam lentamente durante a noite. Alguns inclusivamente enterravam pedras quentes nas cinzas, para depois as retirarem envolvidas em tecido para aquecer os pés, a cama ou mesmo o interior de um casaco. Tudo tinha um segundo uso. A panela em que se tinha cozinhado a sopa era novamente enchida com água quente e colocada ao lado de uma colcha. O forno, ainda quente depois de fazer o pão, tornava-se um lugar para secar botas, luvas ou mesmo dormir uma sesta, escondido perto da abertura. Quando a lenha acabava e as noites se faziam longas, a cozinha tornava-se algo mais do que um quarto. Era um bote salva-vidas de calor, um espaço onde a sobrevivência, o alimento e o calor se uniam uma última vez antes que a escuridão chegasse por completo. Não era um luxo, não era consolo, era estratégia e mantinha-os vivos até amanhã. O calor pelo qual lutaram. Quando pensamos em sobreviver ao inverno, imaginamos fogueiras crepitantes e cobertores grossos. Mas para as pessoas medievais, o calor não era algo dado. Era algo que ganhavam dia a dia com inteligência, engenho e pura vontade. Utilizavam compostagem como aquecedor, dormiam em ninhos de palha, partilhavam o calor com os animais e capturavam a luz do sol e as pedras. As suas vidas não eram confortáveis, mas eram criativas, e em épocas em que a lenha acabava, não se davam por vencidos. Tornavam-se mais inteligentes. Hoje, com as redes elétricas sobrecarregadas e os invernos cada vez mais rigorosos, talvez algumas das suas soluções não sejam tão antiquadas afinal. Qual destas poderia utilizar?